já vi o senhor dizendo assim que o senhor é um sacerdote que também preza pelo anúncio, e tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui agora. O querigma é o anúncio. É um ministério específico, o anúncio, o querigma? Há uma dedicação específica para ter esse jeito de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo como carisma mesmo, como centro desse trabalho? Acho que é muito importante, principalmente para a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é especialista em catequese, mas não muito boa na questão do primeiro anúncio. E nós temos que ter esta consciência que não basta simplesmente aqui as ideias estarem todas corretas. Não basta. Primeiro tem que começar pelo coração, né? O coração tem que ser realmente tocado, o coração tem que ser aberto, o coração tem que ser incendiado, para que a pessoa realmente sinta que Jesus é real, que Jesus está vivo, né? E esse, às vezes, é o grande problema de alguns católicos, né? Talvez um problema semelhante àquele da igreja de Éfeso, quando Paulo, lá em Atos 19, chega tal, vocês receberam o Espírito Santo, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E o católico, alguns, quando sabem do Espírito Santo, na missa, quando chega, Espírito Santo, amém. Ou se não, na procissão do divino que sai a pomba, né? Infelizmente. Porque pessoas muito piedosas. Lembrar, tirando isso e Pentecostes, não lembra do Espírito Santo. Pessoas muito boas, pessoas piedosas, mas pessoas que às vezes estranham. Né? Estranham e não entendem, por exemplo, que Jesus, ele nasceu por quê? Por uma ação do Espírito Santo. As pessoas esquecem disso, né? Esquecem que quando Nossa Senhora ficou assim, quem sabe um pouco confusa quando o anjo anunciou, falou, não, você não precisa ter medo não, que vai vir um Espírito Santo, né? E como aconteceu? Ela acreditou que o impossível ia acontecer, ela foi capaz de dar o seu sim, mas por causa do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em todo o Evangelho e nem sempre, talvez, a gente perceba isso. A gente somente percebe quando começa a folhear, quando a gente começa a mergulhar na palavra. Padre, isso que o senhor está falando, eu acho assim que o Eric sabe que eu sou apaixonado por esse trecho do Evangelho, né? Lucas 24, quando nós vemos os discípulos de Emaús ali, é simplesmente extraordinário, porque isso que o padre Alberto está falando aqui é o que está descrito em Lucas 24. Nós estamos há séculos levando as pessoas para a mesa eucarística, oferecendo às pessoas os sacramentos, né? Mas o coração delas não foi aquecido pela palavra, e porque não foi aquecido pela palavra, os olhos delas não se abrem para que elas possam ter um encontro com Nosso Senhor. E muitas vezes nós estamos distribuindo o que nós temos de mais precioso a pessoas que não têm consciência do que estão recebendo. E a graça pressupõe a natureza. Portanto, as pessoas comungam como se estivessem fazendo qualquer outra coisa. E a primeira comunhão, o crisma, se torna quase como que uma formatura ou qualquer rito de passagem, né? Isso é terrível. Isso que o padre está alertando é um grave problema pastoral e missionário da igreja. Eu gosto sempre de lembrar um santo oriental, Santo Efrem, a harpa. Tá vendo? É um diácono que deu certo na vida, né, padre? Alguns deram certo. Esse deu certo. Esse, São Francisco de Assis. Muitos, né? Ele era chamado de a harpa do Espírito Santo. Né? E ele também tem uma frase onde ele diz assim que quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e sobre o vinho, aquele Espírito Santo é derramado sobre toda a Assembleia também. Né? Que bonito. Quer dizer, toda a Assembleia consagrada, e nós podemos dizer que, num certo sentido, né, é o batismo no Espírito Santo que está sendo renovado. Porque quem é que batiza no Espírito? Jesus. Como São João Batista, né, apontando para Jesus, ele dizia, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar no Espírito e no fogo.
né? E no fogo. Então, o batismo no Espírito é justamente o quê? Não é um novo sacramento, mas é um avivar aquilo que nós recebemos. Avivar, mas para nos tornar apaixonados por Jesus. Não é simplesmente a gente estabelecer uma rotina só, um costume, né, como se fosse uma obrigação. Não, Deus não pode ser obrigação. Deus tem que ser paixão. Né? Eu vou à igreja não para cumprir simplesmente o preceito. Porque eu acho até triste ter um mandamento que diz participar, ouvir, missa inteira, papá. Eu não precisaria isso. Porque se eu realmente sou apaixonado por Jesus, eu tenho que ter essa certeza. Jesus já me convidou quando ele disse fazer isso em memória de mim. Exato. Acabou. Né?